Olá, este é a Conexão. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tem 7 milhões de empregados domésticos. Este grupo é formado em sua maioria por mulheres negras e com baixa escolaridade. Hoje nós vamos conversar sobre esta população que é maior que a de alguns países da Europa, como a Dinamarca, que tem cerca de 5 milhões de habitantes atualmente. Temos aqui no estúdio comigo a Maria Isabel Monteiro Lourenço, que é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da cidade do Rio de Janeiro, e o Mário Avelino, que é presidente da Doméstico Legal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Antes da gente entrar aqui no ar, a gente já estava conversando sobre alguns aspectos e é preciso dar algumas informações ainda, né? Assim, muito foi se dito sobre a PEC, sobre reforma trabalhista, e é legal a gente chegar hoje para falar sobre esse assunto depois desse dado da OIT. E eu queria justamente começar com ele, Mário. Esse dado diz 7 milhões. É possível que esse dado esteja errado, que tenha mais gente por causa da questão de informalidade ainda? Nesse dado nós temos todos os trabalhadores. 93% são mulheres. Sim. E dessas, 70% são negras, pardas e mestiças. Eu acredito que não. Por quê? Porque nesse dado está as formais e informais. Hoje no Brasil só tem 1,5 milhão de trabalhadores domésticos com carteira assinada, o que me dá praticamente 5 milhões informais. Só que nesse informal temos que separar a diarista, porque a diarista é aquela que trabalha até 2 dias e pela lei do emprego doméstico, quem a contrata não é obrigado a assinar carteira. Então o número de 6 milhões e 300 mil, realmente ali estão pessoas com carteira e sem carteira. Entendi. E Maria, qual que é a realidade do sindicato? Assim, quais são os principais problemas que aparecem para vocês quando vocês vão tratar aí de questões relacionadas ao trabalhador doméstico? A falta de... eu estou observando que os empregadores não estão cumprindo a lei trabalhista, mesmo depois da reforma, depois das conquistas dos novos direitos. Depois da PEC das domésticas, depois da reforma trabalhista, ainda tem gente que não... Ainda tem pessoas que não estão cumprindo a lei trabalhista. Você estava dizendo alguns fatos aí fora do ar, pessoas que têm a carteira assinada, mas não estão lá no E-Social. No E-Social. Dá alguns exemplos pra gente. Isso tem acontecido muito, eu tenho observado muito isso no meu atendimento, uma vez por semana no sindicato. Chegam trabalhadoras com a carteira assinada, mas que não foram cadastradas nem na época que era só a Previdência. E só descobrem isso no ato da demissão, que só tem a carteira assinada, nunca foram registradas na Previdência Social e nem depois de 2015 para cá do E-Social. E aí, como é que essas mulheres chegam para vocês, assim? Como que elas se sentem? Você consegue perceber, assim? Porque eu fico pensando, alguém que trabalhou, não sei, 20, 15 anos na casa de uma pessoa, cria uma relação ali afetiva com ela, né? E aí, quando ela sai e percebe que alguns direitos dela não foram respeitados, qual que é o sentimento que elas exprimem para vocês? Elas se sentem totalmente constrangidas. Mas eu confiei nos meus patrões, que eles eram tão bons para mim, isso ainda acontece, né? Eu ouço muito essa frase. E eu sempre falo para elas, eles podem ser bons, mas você tem que perceber que para eles ser bons, eles têm que respeitar os seus direitos. Isso é ser bom de verdade. Isso é ser bom de verdade. Entendi. Eu queria só complementar um pouquinho a resposta da Maria Isabel. A lei no emprego doméstico existe desde 1972. Em 2015, ampliou-se os direitos. Então, assinar a carteira, desde 1972, a lei obriga. Agora, nós vivemos... Quer dizer, o Brasil tem uma cultura de informalidade, principalmente no emprego doméstico. Eu vou usar uma palavra que parece muito pesada, mas não estou, vamos supor, rotulando o empregador. Tá. A cultura no emprego doméstico brasileiro, ela é escravagista, colonialista e patriarcal. Então, isso é uma cultura. Não estou dizendo que o empregador, hoje, ele é um escravagista. Mas se hoje 65% da categoria não tem carteira assinada, é pela cultura.
que o empregador ele tem a condição financeira. E aí entra até no outro aspecto. Fiscalização é falha, praticamente não existe fiscalização em emprego doméstico. Eles só atuam quando o empregado entra com ação trabalhista. Pois é. E aí o empregador fala, olha, minha empregada me traiu, eu confiei tanto nela. Também tem o sentimento do outro lado, Olha, né? ele que não respeitou aquela colaboradora, que é um ser humano, é um trabalhador como outro qualquer, tem família, então ele tem que ser punido sim. Punido com multas e aprender que a próxima empregada respeite. Porque amanhã aquela pessoa envelhece, cadê uma aposentadoria? Pois é. Ela pode ter um acidente e no emprego doméstico, quando ele não assina a carteira empregador, em geral o que ele faz, ele dispensa e vai pegar outra. E aquela mulher vai ficar na rua da amargura. Depois de ter prestado serviço por tanto tempo. Então, existe uma cultura, não é problema financeiro. E o governo, quer dizer, primeiro, quem emprega é o empregador. Ele é uma pessoa formada, é uma pessoa de alto nível socioeconômico, não justifica prevalecer essa cultura. Eu digo que é a cultura do brasileiro. É muito mais caro, Mário? É muito mais caro você deixar a pessoa... Estou dizendo assim, a pessoa que está em casa e tal... quanto que fica mais caro você deixar na formalidade? Você vai gastar X, fica 2X se você deixar formal? Olha, eu vou dar um caso rápido. Houve um julgamento aqui no Rio, há uns 4 anos atrás, que o empregador foi condenado a pagar R$750 mil de indenização. Caramba. Você fala, que absurdo é esse? Simples. A empregada, 25 anos, sem carteira assinada, foi atropelada, ficou inválida. Se ela tivesse carteira assinada, contribuindo, ela seria aposentada por invalidez. O que o juiz fez? Expectativa de vida da mulher brasileira, 78 anos. Idade dela, 25 ou para 53 anos, de possível aposentadoria. Multiplica o salário do Rio por 13, que é 12 meses mais o 13º, vezes 53 anos. Então, o empregador, ele acha, não, isso não vai acontecer nada. Meu amigo, esse cara teve que vender o apartamento para pagar no ato. Porque ele podia morrer e acabou a dívida, ele podia sair do Brasil. Então, gente, respeitem o trabalhador doméstico. E o trabalhador tem que exigir os seus direitos, tem que exigir a carteira. Isso que eu queria Trabalhar saber, sem carteira novamente é com a Maria. Assim, essa mulher que chega lá, o homem, que são os empregados domésticos, eles têm informação, eles buscam informação? Qual que é o perfil? Geralmente, o trabalhador doméstico, ele procura a informação para saber dos seus direitos no momento que ele se sentiu violado. Só na hora que precisa mesmo. Na hora que precisa. O que acontece é isso. Mas é o que o senhor Mário Avelino estava falando sobre essa cultura. Eu quero tocar um pouco nessa fala do senhor, porque se fala em uma cultura. Essa cultura é informada. Essa cultura do empregador é a parte informada. Então, chegou um momento que nós temos que respeitar esse trabalhador, que geralmente se fala que é uma cultura. A cultura que veio da era da escravidão, que o trabalho doméstico é herança da escravidão. Sim. Mas o que acontece? Essa parte dos empregadores, eles têm que eliminar essa cultura, porque é a parte que eu falo, a parte informada. A parte que entendi o que você quis dizer. Que teve oportunidade para aprender, que sabe que está fazendo errado, né? Então, por que não respeitar essa trabalhadora? Claro, você está certa, Maria. Porque essa é a nossa questão mesmo, né? Não dá para entender. Não dá para entender. E olha só, esses casos que você vê no Rio de Janeiro, a gente quer saber se acontecem também em São Paulo. A gente vai trazer para essa conversa a advogada Nathalie Rosário, que trabalha no Sindicato dos Empregados Domésticos de São Paulo. E lá no estado de São Paulo estão 25% das empregadas domésticas do Brasil. Oi, Nathalie, você me escuta bem? Oi, escuto sim. Boa tarde a todos. Nathalie, obrigada pela sua participação aqui. Eu quero começar te perguntando, aí em São Paulo acontecem esses problemas parecidos aqui? Existem muitas pessoas que vão procurar ajuda do sindicato porque não estão tendo seus direitos garantidos? Existe sim, inclusive a maior procura hoje das empregadas é por conta de falta de registro, né? Por vezes continua trabalhando com o empregado não recolhe, né, os direitos que são devidos. Inclusive, a principal reclamação hoje que a gente tem é em relação à nossa convenção coletiva, né? Sim. Existem os direitos que, fora a lei específica prevê, 150 de 2015, a negociação com o sindicato patronal
e prevê direitos individuais para a categoria, né? E, por vezes, não é cumprido pelo empregador, né? Como já foi abordado pelos colegas, ainda temos dificuldade com o cumprimento da PEC, né? Que foi um marco no trabalho doméstico para regularizar essa categoria. E aí a outra dificuldade é essa, né? De executar os direitos que são previstos na Convenção Coletiva. Você falou aí da PEC, e a gente também teve a reforma ano passado. Depois da PEC, o que mudou depois da PEC e da reforma? O que mudou, assim, para melhor, pelo menos, assim, em relação dessa relação do empregador com o empregado? Inicialmente, em 2015, foi uma mudança, assim, um pouco complicada, né? Porque toda mudança gera um certo impacto. Então, no início, alguns empregadores, por condições financeiras mesmo, e o país naquela época estava enfrentando uma crise econômica, dispensaram seus empregados, né? E ficaram tendo informalidade. Depois, em 2016, a gente teve uma crescente, começou a se adequar, os empregados continuaram, né, a haver os recolhimentos com o E-Social, que iniciou também no período de outubro de 2015. Só que por conta da economia que não melhorou ainda no país, depois dessa época, permaneceu ainda essa informalidade. Tanto que já foi abordado pelos colegas que hoje a informalidade está em torno de 65%. É muita gente, né? Agora, nessa questão aí da PEC, muita gente foi demitida, né? Muitas pessoas também deixaram de ser empregadas domésticas e se tornaram diaristas. Você percebeu esse movimento também em São Paulo? Esse movimento, de alguma forma, as pessoas se tornaram mesmo diaristas ou elas voltaram a ser domésticas porque teve esse rompimento lá na época da PEC, né? Sim, então, algumas realmente ficaram na informalidade, né, porque os empregadores perderam os empregos nas empresas e não tinham condições de manter as empregadas domésticas, né. Por outro lado, alguns conseguiram adequar, até mesmo porque a PEC trouxe a modalidade da jornada parcial, então, de repente, deu para adequar, né, as condições também do contrato de trabalho. Então, é bem relativo. Ao ponto que ficou informal, também alguns empregadores adequaram para essa jornada parcial, né, que a lei propôs. Entendi. Na sua opinião, algo poderia ser feito de política ainda, pública, em relação às empregadas domésticas, que poderia ajudar a, talvez, tirar da informalidade? Então, na verdade, a doméstica hoje, com a conquista da PEC, ela está praticamente igual ao seletista, né? O que a gente busca, por exemplo, a reforma trabalhista, ela veio agora em novembro, né? Por mais que ela mudou alguns aspectos processuais, a gente permanece com a lei específica, que é aplicada 150 de 2015. Sim. Então, o que a gente busca é que o judiciário saiba compreender, né, as causas dessas domésticas que têm as suas peculiaridades e garantir esse direito, né, que a própria lei garante, mas que na prática os empregadores, infelizmente, ainda não cumprem. Né? O sindicato ele atua preventivamente, pedindo, inclusive, para as empregadas se posicionarem acerca dos direitos, né, como foi abordado pelo senhor Mário, da doméstica, né, a gente atua preventivamente para evitar que tenha ações judiciais, né, inclusive a gente tenta até em mediações evitar que isso se arraste judicialmente. Né? Então, a gente tenta resolver isso. Esse é o trabalho que vocês têm desenvolvido. Olha, eu quero muito agradecer a sua participação, Nathalie. Tá ótimo. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Obrigada. Um abraço. Diga, Mário. Vou adicionar o seguinte. Quando veio a PEC, em 2013, por uma falta também de conhecimento do empregador, ele achou que encareceria muito o emprego doméstico. Sim. E, na realidade, a mudança de custo só começou em outubro de 2015, mas muita gente vai se tornando muito caro e começaram a demitir. Quando veio a lei em 2015, antes da lei também houve esse movimento. Como disse a Nathalie, a partir de 2015, com a crise, o maior fator de demissões de empregadas foi a crise econômica. Mas o que eu quero destacar para o empregador, principalmente, é o seguinte: até setembro de 2015, tirando direitos trabalhistas, férias, 13º, o encargo dele, que era o INSS, era 12%. A partir de outubro de 2015, com o E-Social, que veio o Fundo de Garantia, passou para 20% ao mês. Subiu 8%. E 8% pelo retorno que aquela trabalhadora dá àquele empregador
não justifica nenhum trabalhador demiti-la por esse motivo, a não ser que ele perdeu o emprego, perdeu a renda. Que pode Agora, acontecer, né? Existe uma cultura equivocada de muitos empregadores, principalmente no passado, que ficaria absurdo por isso. Não. O trabalho doméstico ainda, pelo retorno que ele dá, estou falando dentro do retorno. Ele é barato. Agora, nós temos uma realidade econômica no Brasil. Então, eu diria que hoje, como o Rio de Janeiro tem piso salarial, São Paulo tem um piso, tem estado que não, que o menor salário é o salário mínimo, mas tenham certeza, vocês que contratam, é mais barato ter na lei, não vale a pena. A gente percebe pelos exemplos que você trouxe, né? Essa questão que a gente falou na abertura, de que a maioria é composta por mulheres negras, mulheres pretas, com baixa escolaridade. E esse aspecto, Maria, é um aspecto que continua aí ao longo do tempo. Um estudo feito pelo IPEA, com o Ministério do Planejamento e a ONU Mulheres, compilou dados entre 1995 e 2015. Vamos dar uma olhada. Em 95, havia 5 milhões e 300 mil domésticos no país. Destes 5 milhões, 4 milhões e 700 mil eram mulheres negras. 20 anos depois, o número chegou a 6 milhões e 200 mil empregados domésticos no Brasil. Deste total de 6 milhões, mais da metade eram mulheres pretas novamente, 20 anos depois. Sobre isso, a gente vai trazer agora para a conversa a Marilane Teixeira, que é pesquisadora da área de Relações de Trabalho e Gênero do CECIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. Olá, Marilane, você me escuta bem? Olá, te escuto muito bem, sim, Karen. E você está acompanhando a nossa conversa, né? Estou acompanhando. Esse grande contingente, eu queria começar aí falando, esse grande contingente de trabalhadores domésticos, o fato de termos essa população tão grande de trabalhadores domésticos, o que isso diz sobre a nossa sociedade, Marilane? Bom, diz que a nossa sociedade é uma sociedade muito desigual, uma sociedade muito concentradora de renda, uma sociedade ainda muito patriarcal e uma sociedade em que incapaz de gerar empregos de qualidade e com proteção social suficientes para poder absorver um maior contingente possível de pessoas, porque essas mulheres, hoje, e eu vou usar a inflexão empregadas domésticas, porque elas correspondem a 93% do total do emprego doméstico remunerado no Brasil. Sim. Uma boa parte delas, inclusive, tem escolaridade elevada. Algumas chegam, inclusive, a ingressar na universidade, outras no ensino médio, e a única porta de entrada para o mercado de trabalho, muitas vezes, que se oferece é o trabalho doméstico. E eu queria também destacar um outro aspecto, assim, inclusive refletindo sobre as análises que os convidados e as convidadas estão fazendo, é de que o trabalho doméstico no Brasil, ele é historicamente muito desvalorizado. Eu digo trabalho doméstico. O trabalho doméstico é aquele que é realizado de forma não remunerada no âmbito familiar. O emprego doméstico é visto também dessa mesma perspectiva. É um trabalho desvalorizado, pouca qualidade. E Marilane, essa questão assim de ter tantas mulheres negras nessa função demonstra que parece que dentro da nossa sociedade, se você nasceu mulher, preta, você já sabe qual que vai ser a sua profissão. Parece que você não tem oportunidade de ser outra coisa senão mulher negra, já que há tantos anos isso se repete, né? Exatamente, são os estereótipos, né? São as marcações. Você é mulher, é negra e é pobre. Você tem uma marcação e isso vai definir o teu futuro, as tuas perspectivas profissionais. Ou seja, para as mulheres negras pobres, o que tem a ser oferecido é o trabalho doméstico. Tanto que do total de mulheres que estão no mercado de trabalho hoje, 18,5%, em torno de 19% do trabalho das mulheres negras é no trabalho doméstico. Ou seja, para cada 100 mulheres negras ocupadas no Brasil hoje, em torno de 20 estão ocupadas no trabalho doméstico. Então, isso realmente é uma marcação, sim. E o trabalho doméstico, ele sempre foi precarizado, assim, ao longo da nossa história? Sim, sempre foi, porque o trabalho doméstico, inclusive socialmente,
ele sempre foi visto como um trabalho invisível, um trabalho que não gera valor e um trabalho desvalorizado socialmente, porque nós vemos uma sociedade que valoriza apenas aquilo que é realizado no mercado e que tem valor. Esquece que por detrás do trabalho doméstico, de uma trabalhadora doméstica, muitas vezes está não só as tarefas de afazeres domésticos, tá? As tarefas de cuidados, cuidados com crianças, cuidado com idosos. E Marilane, na sua opinião, assim, o que deve ser feito? Assim, devem existir, talvez, políticas públicas de conscientização, de campanhas de conscientização e de valorização desse trabalho e também, talvez, políticas que deem mais oportunidade para as mulheres saírem desse mercado, é isso? O que você acha que deve ser feito? Olha, eu sou defensora de que eu respeito muito o trabalho doméstico, as empregadas domésticas, acho a aprovação da PEC, depois da lei complementar em 2015, a de número 150, foi fundamental, porque eu acho que ele tem que dar proteção, tem que dar garantia, tem que dar qualidade para esses empregos. Agora, é muito importante também ter uma sociedade que apresente outras perspectivas, em termos de ascensão profissional, por exemplo, porque uma mulher que entra numa casa para trabalhar como doméstica, ela não vai progredir profissionalmente. Sim. Ela vai passar a vida toda, e é isso, são inclusive talentos desperdiçados, com uma capacidade enorme de criação e que se perde num trabalho rotineiro que é pouco valorizado, desqualificado pela maioria, inclusive dos patrões, das patroas, dos empregadores, né? Que não reconhece nesse trabalho o seu valor. Eu acredito que a gente precisa criar empregos com qualidade para absorver essas pessoas e precisamos discutir seriamente o compartilhamento das responsabilidades familiares. Nossa, com certeza. Ai, Marilane, que pena que a gente tem a questão do tempo, porque eu gostaria de conversar com você mais tempo, gostaria de convidar você a estar com a gente também, viu? Porque é muito interessante esse ponto de vista de quem estuda o trabalho aqui dentro do Brasil. Quero muito agradecer a sua participação, viu? Eu te agradeço pela oportunidade e parabéns pela iniciativa e pelo programa, viu? Ele é muito oportuno. Tá ótimo, Marilane, muito obrigada. A gente tem essa questão do tempo, é uma peninha, né? Porque aí a gente fica com vontade de falar mais coisas. Mas diga pra mim, Maria. Essa fala dela me contemplou, porque existem mesmo muitos talentos desperdiçados. Com certeza. Desperdiçados. E eu deixo aqui na minha fala que esse empregador, ele tem que olhar para a sua empregada com outro olhar, respeitando os direitos e até mesmo orientando essa trabalhadora a deixar de ser empregada doméstica, talvez, né? Ajudá-la, talvez, nesse sentido? Mesmo, porque tem pessoas que gostam do trabalho doméstico, mas elas também merecem estudar. Claro. Merecem progredir. É uma mudança de cultura, né, Mário, que você acredita? Eu vou fazer uma colocação um pouco pesada, e agora teve o lance da vereadora morta. O problema é que o Brasil, nós temos uma cultura da impunidade, e que é uma realidade. Só é preso quem não tem dinheiro nesse país. Então, você falou vereadora morta, a gente está se referindo à vereadora Marielle Franco, que foi morta. Mas isso reflete a cultura da impunidade. Sim. Nós estamos numa sociedade que está sendo dominada, primeiro pela cultura que, se eu não fizer, não acontece nada. Não vai acontecer nada comigo. Então, e o emprego doméstico vem secularmente dessa situação de falar, bom, tem a lei aí, se eu não cumprir nada acontece. A lei está aí, está acontecendo, gente. Quando eu dei o exemplo de um empregador que teve que indenizar 750 mil, não é ficção, não. É realidade. Né? Vocês podem pegar um bom juiz, que quem dera a gente tivesse Sérgio Moros para o trabalhador doméstico. E provavelmente esses maus empregadores, que infelizmente a maioria, porque não assina carteira, seriam punidos e isso não aconteceria mais vezes. Diminuiria, aumentaria a formalidade. E eu parabenizo o empregador que assina carteira. E coisa final, a lei complementar está sendo positiva. Já aumentou a formalidade, mas muito pouco para o número de trabalhadores. Eu quero, se for rapidinho... E a trabalhadora doméstica, ela tem que conscientizar do valor do seu trabalho. Isso. Porque se ela conscientizar, se elas mobilizarem, se elas pararem de trabalhar
2 dias na semana, Para se conscientizar, se informar, vai melhorar bastante. vai melhorar e o país para, se elas Com se certeza, 7 mobilizarem milhões. e pararem 2 dias de trabalharem. Verdade. Elas têm que ter essa Gente, consciência. infelizmente o tempo chegou. Gostaria muito de conversar com vocês mais tempo, mas eu quero agradecer a participação de vocês com a gente, viu? A vocês de casa, muito obrigada pela companhia. Se você quiser assistir esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.